E pessoal, fazer a linearização aí do modelo funcional azimuth, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Linear. Vou colocar aqui. Então, o azimuth de I para J é igual a arctangente de x de J menos x de I sobre y de J menos y de I. Aqui é o seguinte, ó. Eu tenho que linearizar esse modelo. Mas para fazer isso, eu preciso saber o seguinte, eu preciso saber algumas regras de derivação, tá? Você tem que saber que, imagina que eu tenho aqui uma função f de x é igual a arctangente de x. A derivada de f de x vai ser igual x, a derivada de x, sobre 1 mais x ao quadrado. Tá? Você tem que saber isso. Outra coisa também que você tem que saber é o seguinte, é a regra do quociente, tá? Então, a regra do quociente você tem que saber. A regra do quociente é o seguinte, imagine que eu tenho aqui, ó, f de x é igual a u sobre v. Então, a derivada de f de x vai ser igual ao quê? Derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador dividido pelo denominador ao quadrado. Tá? Então, você tem que saber isso daqui, tá? Beleza. Então, o que você tem que fazer aqui a princípio? Você tem que imaginar isso aqui tudo, olha só, para facilitar. Vamos imaginar isso daqui como se fosse um x, certo? Então, veja bem, ó, a derivada do azimuth, tá? De J em relação, aqui em primeiro, em relação a xi, só o xi que é variável, o resto é constante, certo? A derivada parcial é assim. Vai ser igual ao quê? Derivada de arctangente é o quê? Vai ser, olha só, derivada disso aqui. Então, vai ser que é o derivada do x, olha só. Se isso aqui é x, derivada disso. Então, xj menos xi sobre yj menos yi. A derivada disso, vou colocar aqui, tá? Dessa forma. Sobre o que? Olha, 1 mais esse valor aqui ao quadrado. Então, xj menos xi sobre yj menos yi ao quadrado. Então, é isso aqui que eu coloquei, ó. Derivada de arctangente é dessa forma. Então, eu chamei isso aqui de x, derivada de x sobre 1 mais x ao quadrado. Agora, veja bem, a derivada disso aqui não é derivada no quociente? É. Então, chamando isso daqui, olha só, se eu chamar isso aqui de u, isso aqui de v, o numerador e o denominador fica de que forma? Olha, a derivada do numerador, então vai ficar xj menos xi, a derivada disso, ó, que é o numerador, vezes o denominador, yj menos yi, menos o numerador, xj menos xi, vezes a derivada do denominador. Então, yj menos yi. Agora, olha só, sobre o que?
o denominador ao quadrado. Então, isso aqui é o quadrado. Então, vai ficar yj menos yi ao quadrado. Tá. Agora vai ficar sobre o quê? 1 mais. Eu posso desmembrar isso aqui, ó. Vou colocar xj menos xi ao quadrado sobre yj menos yi ao quadrado. Então, olha só, resolvendo essa parte de cima, depois a gente resolve de baixo aqui para não ficar muito extenso. Vou colocar aqui, ó. Derivada do azimuth em relação a xi, ó. Então, dá menos. Ó. Então, menos 1 que multiplica isso daqui. Tá, então, derivada do do azimuth de I para J em relação a xi vai ser igual. Vai ficar menos y de j menos y de i. Derivada disso aqui, ó, derivada de uma constante é zero. Então, 0 vezes isso daqui dá zero. Então, soma, só sobra isso daqui. Sobre o quê? Yj menos yi ao quadrado. E isso daqui, olha só, sobre o quê? Isso daqui, eu vou pegar o quê? Esse vezes esse, mais esse sobre esse. Então, vai ficar o quê? Isso daqui vai dar o quê? Vai dar yj menos yi ao quadrado mais xj menos xi ao quadrado sobre yj menos yi ao quadrado. Dá isso aqui, ó. Esse vezes esse, dá esse. Mais esse aqui, sobre esse ao quadrado. Então, vai ficar o quê? Yj menos yi ao quadrado. Vamos lá. Sobre, mais, né? Xj menos xi ao quadrado sobre yj menos yi ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Olha só. Vou repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então, dá menos yj menos yi sobre yj menos yi ao quadrado vezes o quê? Olha só, yj menos yi ao quadrado sobre esse valor. Então, vai ficar o quê? Yj menos yi ao quadrado mais xj menos xi ao quadrado. Agora, isso daqui, olha só, corta aqui. Repara, a distância de I para J ao quadrado é igual a este elemento aqui, ó. Então, a distância, né, a raiz quadrada disso, então isso daqui só é o que? A distância ao quadrado. Então, eu tenho que, né, fazendo essas contas aí, eu tenho o seguinte, eu tenho que a derivada do azimuth de I para J é igual, em relação a xi, vai ser igual menos yj menos yi sobre o quê? Vou colocar isso aqui, ó. Yj menos yi ao quadrado mais xj menos xi ao quadrado, né? Então, como a gente, né, lembrando que a distância, por exemplo, de I para J é igual a raiz quadrada de xj menos xi ao quadrado mais y de j menos y de i ao quadrado
eu tenho que, então, distância de I para J, olha só, ao quadrado, eleva ao quadrado, extrai a raiz, tira a raiz, né? Então vai ficar o quê? xj menos xi ao quadrado mais yj menos yi ao quadrado. Então, isso daqui, olha só, é igual a isso. Então, a derivada do azimuth de I para J em relação a x de I vai ser igual menos y de J menos y de I sobre o que? Distância de I para J ao quadrado, tá? Então, faço desta forma. Aí você fala o seguinte, pô, e daí? E daí o seguinte, você tem, olha o modelo, olha a forma aqui, ó. Você tem que o azimuth de I para J é o que? A arctangente de x de J menos x de I sobre y de J menos y de I. Então, gente, ó, a derivada que a gente acabou de fazer do azimuth de I para J em relação a x de I deu menos quem? Olha só, foi em relação a x de I? Foi. Então, deu menos, ó. Menos o que? Deu o denominador aqui, olha só. Menos yj menos yi sobre a distância de I para J ao quadrado. Quando você for fazer aqui, ó, a derivada do azimuth de I para J em relação ao que? A x de J, a derivada do azimuth de I para J em relação a y de I vai ser o seguinte, ó. E a derivada, vou colocar aqui, ó, derivada do azimuth de I para J em relação a y de J. Quando eu fizer isso daqui, olha só, eu tenho todos os denominadores vão ficar assim, ó, distância de I para J ao quadrado. Aqui, distância de I para J ao quadrado. Você já pode fazer isso, distância de I para J ao quadrado, sempre. Aí agora, em relação a xj, opa, em relação a xj, em relação a xi, repara que deu um menos, olha só, um menos aqui, porque fica isso daqui, derivada disso vezes isso. Então, ficou o menos, vem daqui, ó. Como agora é em relação a xj, vai ficar positivo. Y de j menos y de i. Tá? Positivo. Aqui, agora, olha só, na primeira, na derivada parcial, não é, olha só, derivada desse vezes esse. Agora, quem que é, olha só, derivada em relação a yi? Em relação a yi, então, veja bem, quando eu for derivar em relação a yi, vai ficar menos 1 que multiplica esse valor, o resto é igual. Então, vai ficar o quê? Menos, vai ficar o quê? X de j menos x de i. Agora, em relação a y de j, olha só, em relação a y de j, repara, a derivada disso aqui dá positivo. Então, vai ficar um valor positivo vezes isso, tá? É que a derivada agora é em relação a esse. Na verdade, desculpa, vamos lá. Em relação a x de j, ele é positivo. Em relação a x de j, ele é positivo. Dá isso mesmo. Em relação a yi, olha só, a derivada em relação a yi dá negativo. Mas com o menos aqui, dá mais. Então, aqui é mais. Agora, é o seguinte. Nesse outro aqui, em relação a y de j. Aqui a derivada em relação a y de j. Esse aqui é positivo. Vezes esse. Então, dá negativo. Então, dá menos. Menos x de j menos x de i. Certo? Então, olha só, voltando. A equação aqui é a mesma.
tá? É a mesma. Só que se eu for derivar em relação, olha só, a xi, vai ficar menos. Então, menos que multiplica esse valor positivo. Então, dá menos. Dá menos. Se for em relação a xj, isso aqui dá positivo. Então, dá positivo. Em relação a xj. Em relação agora a yi. Esse aqui dá negativo. Menos que multiplica menos, olha só. Então, dá mais. Agora, e dá mais. Agora, em relação a y de j. Esse aqui dá positivo. Vezes um valor negativo, negativo. Por isso que dá negativo aqui. Tá? Então, são essas, tá? Quando eu for usar a matriz jacobiana ou a matriz design, eu tenho que entrar com esses elementos aqui, que são os elementos utilizados aqui para linearizar a função azimuth, tá? Então, é isso aí. Espero que tenham entendido, tá? Um abraço, até mais.